A multiplexação é a divisão de um canal de comunicação em diferentes subcanais. Esse canal de comunicação de alta capacidade é denominado tronco de comunicação. E o objetivo da multiplexação é a organização e economia de recursos. Temos dois equipamentos para realizar a multiplexação, que são o multiplexador e o demultiplexador. Então, analisando a imagem, nós temos aqui 3 canais com comunicações distintas. Esses canais, então, são inseridos dentro de um multiplexador, e o multiplexador, de uma forma, organiza esses 3 canais para que os 3 sejam transmitidos dentro deste tronco, né, deste único meio físico, até o demultiplexador. O demultiplexador, então, deve ser capaz de restaurar as características originais dos 3 canais e inserir eles, cada um em uma saída adequada, de forma que o canal A, por exemplo, não perceba a existência do processo de multiplexação. Então, para o canal A existe um canal dedicado, né, do início ao fim. Mesma coisa para o canal B, mesma coisa para o canal C. Então, os canais que sofrem o processo de multiplexação, eles não percebem que existe, né, que esse processo acontece. Então, como é possível realizar a multiplexação sem que um canal interfira no outro? Então, uma das técnicas é a divisão do canal, a multiplexação por divisão de frequência, ou seja, a divisão do tronco em subcanais de frequência. Então, o tronco, por ter alta capacidade, possui uma largura de banda suficiente para conseguir suportar todos os subcanais dentro dele. Então, a largura de banda do tronco é dividida em canais de frequência e eu consigo acomodar cada subcanal, né? Cada canal que eu estou recebendo, cada comunicação que eu estou recebendo, eu consigo acomodar ela num subcanal, num desses subcanais de frequência dentro do tronco. Então, eu consigo fazer com que as comunicações, né, ou seja, esses subcanais sejam utilizados durante todo o tempo, sendo que cada um possui, então, um canal de frequência seu. Né? Então, aqui nós temos a possibilidade da visualização da multiplexação, analisando aqui a largura de banda, ou seja, as frequências, e aqui o tempo. Né? Se percebe, então, que o canal A utiliza apenas uma faixa de frequência, um canal de frequência durante todo o período de tempo, a mesma coisa o canal B, a mesma coisa o canal C. Se eu analisar a amplitude por frequência, eu tenho então aqui, né, que o meu canal A não possui interferência no canal B e o canal B não interfere nem no A nem no C. É bastante similar, por exemplo, a técnica utilizada, né, quando nós temos transmissão de rádio, por exemplo. Então, temos estações de rádio, né? Cada estação de rádio possui o seu canal de frequência e quando nós sintonizamos numa estação de rádio, nós estamos então colocando o nosso receptor, né, a receber o áudio modulado em uma onda portadora. Né, essa onda portadora está dentro de um canal de frequência, então o nosso equipamento receptor consegue demodular o áudio, né, e tocar a música para nós. Ao mudarmos a frequência do nosso receptor, nós começamos a receber os sinais em outro canal de frequência, então recebemos o áudio de outra estação e assim por diante. Então essa técnica é utilizada para a transmissão de rádio. É a técnica que na telefonia analógica era utilizada. Então o sistema telefônico ele é uma estrutura hierárquica, né, com estações de bairro, estações municipais, estações regionais, enfim. E essas estações, então, se conectam entre si através de troncos de comunicação. Quando era utilizada a telefonia analógica, esses troncos de comunicação, então, eram divididos em subcanais de frequência. Então, nós utilizávamos a multiplexação por frequência. Né? As diversas ligações telefônicas eram multiplexadas na estação final em canais de frequência e seguiam em canais separados até chegar no destinatário. O modem ADSL, por exemplo, realiza a multiplexação por frequência ao dividir um canal para transmissão de voz, ou seja, a ligação telefônica fica num canal. Nós temos um outro canal de frequência para upload e um outro canal de frequência para download. Então a ADSL surge no momento em que se percebe
que o par trançado que nós temos ligando a residência até a estação final, esse par trançado consegue suportar frequências que não estavam sendo utilizadas pela transmissão de voz, né, para a transmissão de voz. Então nós temos um limite de 4 kHz para um canal de voz, e todas as frequências acima de 4 kHz eram desperdiçadas, não eram transmitidas, né? Eram filtradas na estação final, na realidade. Então, ao se começar a analisar isso, né, se passou a utilizar essa faixa de frequência toda para a transmissão de dados, gerando então os modems, né, ADSL, que nós utilizamos para conexão banda larga com a internet. Os filtros que nós utilizamos nos telefones são filtros que deixam passar apenas o canal de voz. Então, para que a nossa ligação telefônica não seja atrapalhada pelas ondas, né, dos dados do ADSL, então nós temos aquele filtro que nós ligamos o telefone, e esse filtro só deixa passar para o nosso telefone frequências baixas, né? Então a gente não atrapalha nem é atrapalhado pelos canais do ADSL. A outra técnica de multiplexação é a multiplexação por fatias de tempo. Então, ao invés de dividir o tronco em canais de frequência, eu divido o tronco em slots de tempo. Cada canal de comunicação que o multiplexador recebe, né, possui a sua fatia de tempo para transmissão. Então aqui nós temos o canal A, B e C entrando no multiplexador. O multiplexador então vai fornecer toda a largura de banda do tronco, né? Então todo o canal de frequência do tronco para o canal A apenas por uma fatia de tempo. Depois disso, ele fornece toda a largura de banda do tronco, então toda a capacidade de transmissão do tronco passa para o canal B, depois para o canal C e assim sucessivamente. Então o canal A recebe toda a capacidade do tronco de comunicação apenas por uma fatia de tempo, né? Da mesma forma que na multiplexação por frequência, o canal A não percebe a existência do multiplexador, né? Na multiplexação por tempo síncrona, que é essa que nós estamos vendo aqui, cada canal recebe sua fatia de tempo, mesmo que não possua nada a transmitir. Então, se o canal B, por exemplo, está em silêncio, essa fatia de tempo aqui será desperdiçada. Então, ninguém pode utilizar a fatia de tempo do canal B. E os multiplexadores estão sincronizados, né? O multiplexador e o demultiplexador eles estão sincronizados, ou seja, o demultiplexador sabe a ordem de chegada dos canais e consegue entregar no canal correto, então, os dados que estão sendo transmitidos. Um exemplo de utilização de multiplexação por divisão de tempo síncrona é as companhias telefônicas através dos seus troncos E1. O tronco E1 é um tronco de comunicação com a capacidade de transmissão de 32 canais de voz. Desses 32 canais, 30 são utilizados para transmissão de voz efetivamente, e 2 canais são utilizados para sincronismo entre multiplexador e demultiplexador. Como nós vimos no Pulse Code Modulation, né, que um canal de voz possui a necessidade de 64 kilobits por segundo para transmissão. Então nós temos que esses 32 canais, né, multiplicado por 64K, uma linha 1 deve ter a capacidade de 2 megabits por segundo, então. Então, as linhas E1 possuem a capacidade de vazão de dados de 2 MB. A outra técnica de multiplexação por tempo é o TDM assíncrono. No TDM assíncrono, é utilizada a mesma técnica de divisão do tronco de comunicação em fatias de tempo. Então, toda a largura de banda do tronco, toda a capacidade do tronco é fornecida a cada canal de entrada durante apenas uma fatia de tempo. Porém, diferentemente do TDM síncrono, o TDM assíncrono só transmite dados de quem efetivamente está utilizando a comunicação, ou seja, quem tem dados a transmitir. Se o canal B aqui não possui dados a transmitir, então
o multiplexador vai pegar os dados do canal A, pegou os dados do canal A de novo, depois do C, depois do A, do C, do B. Então não existe uma ordem fixa de transmissão. Como o demultiplexador sabe a qual canal pertence uma determinada fatia de tempo? Bom, é necessário então que o multiplexador, ao enviar uma fatia de tempo, adicione nessa fatia de tempo, né, um cabeçalho identificando a qual canal pertencem os dados, para que o demultiplexador consiga entregar então esses dados para o canal correto. Isso, obviamente, acrescenta complexidade ao sistema e acrescenta também um overhead, ou seja, eu tenho a necessidade de adicionar dados de controle perdendo tempo transmitindo esses dados, né? Então tem um overhead necessário para que o TDM assíncrono funcione. Um exemplo que mistura as três técnicas é a comunicação utilizando GSM e GPRS, então comunicação de telefonia celular. Os telefones celulares GSM, eles negociam, no momento que vão realizar ou receber uma ligação, eles negociam com a estação rádio base, né, com a torre, eles negociam primeiro um canal de frequência. Então nós temos uma multiplexação por frequência aí. Cada telefone celular negocia com a torre qual canal de frequência irá utilizar. Dentro de um mesmo canal de frequência, esse canal é ainda multiplexado em fatias de tempo. Ou seja, além de eu ter a multiplexação do ar em canais de frequência, eu ainda pego cada um desses canais e divido ele em 8 slots de tempo, né? Então, uma ligação de voz ocupa um desses slots, um desses 8 slots, em um canal de frequência. Então, nós temos aqui, por exemplo, o telefone celular utilizando o canal 2, o canal de tempo 2, a fatia de tempo 2 do canal de frequência 1. Então, primeiro ele negociou qual canal de frequência ele utilizaria, depois ele negociou qual fatia de tempo ele iria utilizar para a transmissão de voz. Se utilizou então o GSM durante bastante tempo. Para voz ele funciona perfeitamente, a capacidade de um slot de tempo é de 14.4 kbps, o que, utilizando Pulse Code Modulation e mais algoritmos de compressão de dados, permitia que houvesse uma comunicação, né, a transmissão de voz de uma maneira bastante adequada. Para dados, no entanto, esses 14.4K não eram suficientes para uma aplicação web normal. Se partiu, então, para um estudo em cima dessa estrutura, o que poderia ser feito para melhorar a transmissão de dados? Chegou-se, então, no GPRS. O GPRS, ele faz a multiplexação por tempo assíncrona dentro dos mesmos slots de tempo que o GSM utiliza para voz. Ou seja, se eu tenho um telefone celular que está fazendo uma ligação telefônica, ele vai utilizar, né, o GSM, ou seja, um canal de frequência e um canal de tempo. Mas se ele estiver transmitindo dados, ele vai se aproveitar de todos os canais de tempo que estão ociosos. Então, multiplexação por tempo assíncrona, né? Utilização dos canais ociosos para a transmissão dos dados. Então, eu posso utilizar a soma de 14.4K de cada um desses canais, né? Desses subcanais aqui do TDM. Então, eu tenho para voz FDM e TDM síncrono, e dentro dessa estrutura para dados, eu tenho o TDM assíncrono. Por fim, uma outra técnica que também é bastante utilizada é a Code Division Multiplexing. Ela é uma técnica que permite que diferentes canais utilizem as mesmas frequências ao mesmo tempo. Então, eles são sobrepostos na banda disponível pelo tronco de comunicação. Mas como o demultiplexador faz para separar novamente essas transmissões que estão sobrepostas nas mesmas frequências ao mesmo tempo? Bom, o que acontece é que cada canal recebe uma assinatura única para representar os bits. Então eu tenho uma assinatura para o canal A, uma assinatura para o canal B e uma assinatura para o canal C.
fazendo com que seja possível que, mesmo que os três transmitam ao mesmo tempo, na mesma frequência, eu consiga distinguir o que o canal A estava transmitindo, o que o canal B estava transmitindo e o que o canal C estava transmitindo. Então aqui nós temos um exemplo, por exemplo, da transmissão dos bits 1101 em 3 canais. Então o canal 1 vai representar o bit 1 dessa forma aqui e o bit 0 invertido, né? com a onda invertida. O código do canal 1, então, é dessa forma, e o código do canal B, desculpa, é dessa forma, e o código do canal C é essa forma aqui. Então, mesmo que os três transmitam ao mesmo tempo, vai ser possível para o demultiplexador separar que o canal A estava transmitindo o bit 1, o canal B estava transmitindo o bit 1 e o canal C estava transmitindo o bit 1, simplesmente pela onda resultante da mistura dessas 3 transmissões. Para que isso seja possível, são utilizadas as técnicas de espalhamento espectral, aquelas mesmas técnicas que nós utilizamos em rede sem fio, ou seja, Frequency Hopping Split Spectrum, Direct Sequence Split Spectrum, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Aquelas mesmas técnicas são também utilizadas para a multiplexação por código. Tá? Então, ele utiliza as técnicas de espalhamento espectral para transmitir num tronco subcanais ocupando a mesma frequência ao mesmo tempo, e cada um dos canais possui essa assinatura única para a representação dos bits.